So, hi everyone. I will share my screen. Bom dia a todos, eu vou compartilhar a minha tela. Só um minuto, por favor. Muito bem. Apenas para informar-lhes que haverá tradução. Só precisarão de clicar, então, no ícone para inglês ou português, no ícone de tradução, que é o globo na parte inferior da tela. A partir de agora eu falarei em português. Então, olá, é com muito prazer, alegria, que iniciamos mais um webinário do Epidemic Ethics Team. A tradução ao vivo, então, estará disponível durante o evento. Vocês podem clicar no botão de idioma, na parte inferior da tela, e vocês terão opção de ouvir o evento em inglês, português ou espanhol, selecionando o canal. Vocês também podem usar o bate-papo da função do Zoom para se apresentarem, se vocês quiserem, mas, por favor, as perguntas diretas para as apresentadoras, as nossas panelistas, devem ser feitas na função perguntas e respostas. Esse seminário está sendo gravado e também vai estar disponível no site do Epidemic Ethics no final da semana. Ele também está sendo transmitido ao vivo para a Global Health Network e no Facebook. Eu sou a Luciana Brito, eu sou psicóloga, pesquisadora e co-diretora na ANIS, Instituto de Bioética no Brasil. Sou também pesquisadora vinculada à Fiocruz, no Rio de Janeiro, Brasil. Tenho atuado em ações de incidência para a garantia de direitos e pesquisas em temas relacionados à saúde pública e bioética, numa perspectiva interseccional, feminista e de direitos humanos. E o título do nosso painel hoje é Emergências de Saúde Pública na perspectiva da região da América Latina e Caribe, reflexões éticas sobre impacto de gênero. Nós sabemos que as emergências em saúde pública têm impactos de gêneros imediatos, duradouros e desproporcionais. Então, focaremos hoje numa discussão sobre os impactos na nossa região, onde as painelistas e eu estamos, onde atuamos, que é a região da América Latina e Caribe. Vivemos há poucos anos, a epidemia de Zika, na qual mulheres e crianças ainda enfrentam as consequências da síndrome congênita do Zika, e agora ainda a pandemia da Covid-19 e as suas consequências. Sabemos que mulheres e meninas nos contextos mais vulneráveis fazem parte do grupo das mais afetadas nas emergências de saúde. Isso levanta questões éticas urgentes que nos desafiam a refletir sobre como preparar, pesquisar e responder não só às atuais epidemias e pandemias, mas também às que virão. É importante refletirmos e sistematizarmos sobre as lições aprendidas, especialmente sobre os impactos e necessidades de mulheres e meninas nas emergências em saúde pública. Somente assim incluiremos verdadeiramente o gênero e as suas interseccionalidades nos desenhos de preparação e respostas às atuais e às futuras epidemias e pandemias. Então, esse seminário tem como objetivo provocarmos algumas reflexões éticas sobre como podemos melhor cuidar. Em outras palavras, como incluir as necessidades de meninas e mulheres no centro das nossas respostas para cuidados e proteções. E para essa discussão, nós temos a honra de receber 3 grandes convidadas. A primeira delas é a doutora Suzane Serruia, ela é diretora do Centro e chefe da unidade do Centro Latino-Americano de Perinatologia e Unidade de Saúde da Mulher e Saúde Reprodutiva da OPAS, função que ocupou por quase 10 anos, e antes disso ela também foi diretora da Divisão de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde no Brasil, e também foi professora adjunta da Universidade do Estado do Pará. A gente também terá a professora Gabriela Arguedas Ramírez, que é professora associada de Filosofia e pesquisadora do Centro de Pesquisa e Estudos da Mulher na Universidade de Costa Rica, onde leciona bioética, ética médica e tópicos feministas. Publicou artigos sobre ética das patentes genéticas, poder, violência obstétrica, ecofeminismo, fundamentalismo religioso, direitos sexuais, e é parte da Aliança
entre o Centro de Justiça e Direito Internacional e Direito de Estudos da Mulher da Universidade da Costa Rica. E a professora Maria Elvira Dias Benítez é professora adjunta de Antropologia do PPGA, do Museu Nacional da UFRJ, do Rio de Janeiro, Brasil. Ela é antropóloga, mestre e doutora em Antropologia Social, e ela realizou pós-doutorado no Centro de Estudos de Gênero, PAGU, da Universidade Estadual de Campinas, tem experiência em pesquisa em antropologia urbana, relações étnico-raciais, políticas de identidade, interseccionalidade, gênero e sexualidade e pornografia, e mais recentemente ela tem se dedicado a estudos sobre desigualdade, violência de gênero, sexualidade, raça e humilhação social. Sejam bem-vindos todos e todas, é um prazer ouvi-las. Primeiro, a doutora Suzane Serrui, por favor. Obrigada, Luciana. Eu vou começar mostrando um pouco dos dados e de algumas reflexões que eu acho que a gente tem que fazer, mas primeiro eu queria agradecer enormemente esse convite e a organização desse evento. A gente discutiu muito sobre a pandemia, mas em nenhum momento conseguimos colocar essa lente de ética como deveria, com esse espaço e com essas convidadas tão maravilhosas que a gente vai ter hoje depois de mim, né? Eu estou ansiosa para escutar as pessoas do campo, porque eu acho que nós do campo da saúde pública precisamos urgente trabalhar em conjunto. Então, me permitam começar falando que quando começa a pandemia, nós do Centro Latino de Perinatologia tínhamos uma preocupação enorme com a questão das mulheres. Nós vivemos duas pandemias, né? Antes do Zika, Luciana, nós tivemos H1N1. H1N1 em 2008, 2009, 2010 fez um estrago na mortalidade materna, fez pico em vários países. Então, a gente está sempre atenta a isso. Por várias razões, que eu não tenho tempo, naturalmente, de explicar. As primeiras notícias da pandemia na China e nos outros continentes não mostravam grávidas e não mostravam dados desagregados de mulheres. Então, nós começamos imediatamente com tudo que era publicado, uma revisão sistemática para determinar a transmissão, aí é um estudo bem mais médico sobre passa pela placenta, não passa, vai transmitir, não vai. Felizmente, já em maio, a gente publicou os primeiros resultados dessa transmissão e vimos que não. Mas também vimos que dado desagregado de mulher não tinha. E eu trago esse dado que é recente, que mostra, se vocês olharem na coluna do X, quanto a gente tem desagregado. Mas se vocês olharem a relação disso com os países e o índice de desigualdade de gênero, vão ver que, claro, só a partir de 40% a 50% de menor desigualdade que a gente tem dado. Ou seja, aonde tem mais desigualdade, apenas a desagregação de sexo não existiu. Esse dado, ele é fundamental, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que visualizar essa mulher. Onde está a mulher? As mulheres, me permitam falar desse gênero, não, as mulheres, porque nós sabemos, esse é um gráfico de produção própria, que está tudo ligado, está ligado ao clima, está ligado à pandemia, está ligado às condições de trabalho, está tudo relacionado. Esses slides vão ficar disponíveis, eu naturalmente não tenho tempo de explicar tudo sobre eles, quero me deter mais adiante, mas a gente parte desse olhar. Quando a gente olha os ODS, ou como nós estruturamos o conceito de desenvolvimento sustentável, a gente sabe que está tudo ligado. E quando a gente começa a ver o que aconteceu com a pandemia na região, a gente vê que houve esse ciclo absolutamente atingido, né? A Luciana começou dizendo, e é absoluta verdade, as mulheres foram muito fortemente
atingidas pela pandemia. Não só o aumento da pobreza, mas a questão da brecha digital, a questão das mulheres concentradas em trabalhadoras de saúde, justamente nos lugares menos protegidos, trabalhadoras que também eram as cuidadoras da família, enfim, eu podia passar pelo menos 1 hora só mostrando esse trabalho muito bonito. Essa é uma publicação da CEPAL, eu trouxe as fontes porque eu acho que é importante, quem não conhece, conhecer, onde a gente viu um retrocesso em tudo que nós tínhamos avançado no quadro que eu mostrei anteriormente. Isso é muito importante, isso é muito importante. Agora, o que aconteceu com a saúde mesmo, né, que é o meu campo? E eu já tenho 4 minutos, né? A gente viu uma mortalidade materna disparar. Menos no primeiro ano, porque eu acho que as mulheres realmente conseguiram estar mais protegidas, as mulheres grávidas, e triplicado no segundo ano. Isso são os números que nós conhecemos. São todos os números? Não, infelizmente não são. Porque, como vocês vão ver, quando a gente vai estudar a mortalidade, isso nós fizemos através da rede que o CLAP tem com entidades sentinela, a gente encontra muito menos mulheres, não só registradas, mas que os países autorizam a publicação desses dados. Isso é muito importante, porque esse estudo mostrou o quê? Que 1/3 das mulheres sequer teve acesso. Bom, mas eu queria trazer para vocês, e vou terminar aqui, mostrando que a gente não só teve um aprofundamento enorme das desigualdades de gênero na região, a gente teve uma presença, como esperávamos, de cuidado no público e no privado, e isso tem dimensões enormes para discutir, do ponto de vista ético. A gente tem uma retirada desse mercado formal da mulher, e com todos esses temas, um dos trabalhos que a gente fez foi discutir saúde mental, porque o que a gente viu foi que a mulher profissional de saúde e profissional de saúde no seu lugar de trabalho tinha uma desigualdade muito importante. Além disso, também são temas de discussão enormes, nós tivemos uma limitação do exercício, os serviços estavam fechados, os serviços não atendiam, e um aumento da violência doméstica. Esse é meu start. Eu tenho muita coisa para conversar, eu acho que as 2 outras perguntas orientadoras que a gente recebeu, como encaixamos o olhar de ética, como vamos para o campo para prepararmos para a próxima pandemia, pode ficar para a minha próxima intervenção. Muito obrigada, Luciana, eu paro aqui. Muito obrigada, professora Suzane. A gente vai passar a palavra, então, para a professora Maria Elvira. Professora, não a ouvimos. Não a ouvimos. Vocês me escutam? Agora sim. Tá bom. Bom, então vou começar de novo. Perdão pelo problema tecnológico. Eu estava agradecendo pelo convite e falando que estou muito honrada pela possibilidade de participar aqui com minhas colegas Susana e Gabriela neste importante encontro com tantas pessoas de tantos países. Muito obrigada, Luciana, Kevin, pelo convite. Vamos lá. Eu trabalho com mulheres que são atacadas com agentes químicos em Bogotá. É um trabalho que faço desde 2018 e comecei recentemente a acompanhá-lo no Brasil. Então, vou tentar explicar em 5 ou 7 minutos, tá, gente? Tentando também responder as questões que vocês colocam sobre o que aconteceu nos últimos anos de pandemia. Ataque com ácido ou agentes químicos é um modo mais comum de nomear um tipo de agressão específica em que um sujeito recebe sobre seu corpo, especialmente na cabeça, no rosto, nas extremidades, uma substância que rapidamente desfigura a pele, tecidos e músculos, causando danos severos.
Em 2019, um relatório da Active Survivor Trust International informou que a cada ano são reportadas em torno de 1.500 novas vítimas de ataques com ácidos no mundo. Em 2012, a Colômbia foi o país com os maiores índices de ataques com ácidos no planeta, segundo diversos jornais do nosso país, da Colômbia. A perplexidade ocasionada por essa notícia me levou a coletar, desde aquela época, informações sobre esse tipo de agressão e a saber de sua altíssima incidência na Inglaterra, no México, na Índia, Bangladesh, Camboja, Uganda, República Dominicana, Paquistão, Estados Unidos, entre outros países, e finalmente a começar uma pesquisa direta nesse ano, em 2018. Desde as primeiras notícias do jornal, um viés é reiteradamente destacado. Trata-se de vítimas majoritariamente mulheres e de agressores identificados como companheiros ou como ex-companheiros sentimentais dessas mulheres, ou homens obcecados com elas, seja em função de uma tentativa de conquista fracassada ou de uma impossibilidade de aproximação. Quando as notícias mencionavam algum caso específico em que o ataque tinha sido perpetuado por um desconhecido da vítima, logo se abriam brechas para que se acreditasse que esse desconhecido seria uma pessoa contratada por um ex-companheiro ou por um homem obsessivo. Seja como fosse, todas as notícias e todas as análises que têm sido feitas nos mais diversos campos, como o direito, como o trabalho social, apontam majoritariamente se tratar de violência de gênero, ou seja, mulheres atacadas por sua condição de mulher, enredadas em relações em que roteiro de vingança, raiva ou retaliação seriam as motivadoras. Expressões como machismo, patriarcado, violência de gênero estão sempre presentes nessas narrativas. Essas ideias também são recorrentes sobre os trabalhos acadêmicos feitos nos mais diversos países a esse respeito, para além da Colômbia, assim como em instituições, entidades internacionais como the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, ou a Active Survivor Trust International, entre outros. Procurando mais profundamente informações sobre esses ataques, eu consigo encontrar que eles, de fato, não são exclusivamente realizados contra mulheres e não são exclusivamente realizadas por homens. Inclusive, algumas notícias chamam a atenção aos riscos de se analisar o problema exclusivamente como um ato machista, mencionando que o número de homens que sofrem esse tipo de ataque também é alarmante. Contudo, não existem narrativas solidificadas a respeito dos ataques entre homens, para além da menção a situações de retaliação entre grupos criminosos e modalidades de delinquência comum. Quando eu pesquiso isso ao longo do mundo, por exemplo, em países como Inglaterra, como Estados Unidos, eu encontro que muito comumente são ataques associados à xenofobia. Outros países como México associam mais isso a retaliações entre grupos associados ao tráfico de drogas. Então, com essa diversidade de fatores em mente, eu dei início a essa pesquisa em Bogotá, que visava não encapsular os ataques com ácidos como algo exclusivo que é feito de homens contra mulheres, ou exclusivamente como violência de gênero. No entanto, minha entrada etnográfica foi se organizando rapidamente em torno do viés de gênero devido a dois motivos principais. O primeiro, porque a tipificação desse acto como crime na Colômbia foi propiciada por políticas públicas em torno da defesa da vida e da dignidade da mulher como resultado de empreendimentos femininos e feministas. De fato, a visibilidade do crime na Colômbia, como em outros lugares do mundo, México, Índia, Bangladesh, Paquistão, tem tido e tem rostro de mulher. Há uma minúscula, quase nula participação dos homens nos programas de recuperação que vêm sendo incentivados pelo Estado colombiano, mesmo quando estes programas estão abertos para eles. E tampouco têm sido criadas narrativas estabilizadas a respeito dessa violência entre ou contra homens. Segundo, porque os trabalhos de refazimento da vida, dos quais eu tenho notícias na minha etnografia, são realizados em e através de redes de mulheres por meio de diversas tarefas de cuidado. Hoje na Colômbia existe a Lei 1639, que é de 2013,
por meio da qual se fortaleceram as medidas de proteção à integridade das vítimas de crimes com ácido e se adicionou o artigo 113 da Lei 599 de 2000. Antes dessa lei, os ataques com ácidos eram configurados como lesões pessoais. Posteriormente, se criou a Lei de Vítimas de Ataques com Ácido, que é a Lei 1773 de 2016, que também recebe o nome de Lei Natália Ponce de León, que é o nome de uma mulher cujo caso foi um dos mais emblemáticos na Colômbia e teve a maior repercussão política e mediática e levou ao endurecimento das sanções e à tipificação do ato como um delito autônomo, eliminando benefícios para o agressor, como a suspensão condicional da execução da pena. Também é ao redor dessas leis que se criam protocolos médicos específicos para o acompanhamento de mulheres ou de pessoas, mas só mulheres usam esses recursos médicos para ataques com ácido. Todo um protocolo que insiste no que deve ser feito quando uma mulher chega assim, a qualquer posto de saúde. Antes disso, as mulheres não sabiam nem mesmo explicar o que tinha sido jogado contra o rosto delas e nos centros médicos nem sabiam o que fazer. Por isso, as mulheres que foram atacadas antes dos protocolos, de fato, começaram a ter eficácia, tem até hoje desfigurações muito mais profundas e irreversíveis. Os casos que eu tenho acompanhado na Colômbia, todos relativos a mulheres, são diversos em dois aspectos principais. Alguns são decorrentes de violência que tem lugar nas relações afetivas sexuais e, embora sejam vividas de fato como a agressão mais sinistra e de efeitos perentórios sobre o corpo, o ataque em si integra uma série de outras humilhações e violências que o corpo da mulher já conhece. O segundo tipo de casos são aqueles que são inesperados, aqueles que acontecem de modo fortuito em situações súbitas e imprevisíveis e que, em questão de minutos, distorcem o curso de vida, criando uma sensação de inimigo sem rosto e de temor geral. Eu argumento que os sentidos que as mulheres atribuem aos ataques variam profundamente a depender da relação que elas possuem com o algoz, das circunstâncias em que o ataque se dá e de acordo com os atos posteriores que decorrem em processos mais ou menos eficazes de recuperação, que por sua vez são críticos no que diz respeito às possibilidades de refazimento da vida. Esses atos de recuperação têm a ver, por um lado, com a maior ou menor eficiência do Estado para oferecer as terápias necessárias para a reconstrução de seus rostos e da parte do corpo que foram queimadas. Cirurgias que não apenas são estéticas, mas também são basicamente funcionais, levando em conta que muitas mulheres perdem a mobilidade da cabeça quando a sua pele se adere à pele do ombro, ou perdem a visão e perdem a audição, entre as questões mais profundas, mais corriqueiras, mais comuns. Para além das possibilidades de recuperação funcional, as mulheres retomam a vida com maior eficácia quando suas cicatrizes diminuem e seus rostos adquirem uma aparência menos desfigurada. O Estado não oferece suficientes terapêuticas de caráter estético, como elas dizem, isso não é estético, isso é vital. Mas para o Estado é estético, ou então fisioterapêutico. Ali entra o papel das instituições que as próprias sobreviventes, como elas se chamam a si mesmas, têm criado, e o papel de fisioterapeutas e médicos que oferecem seu auxílio de modo voluntário, assim como de esteticistas e tatuadores que devolvem a dignidade, que é uma expressão muito comum no campo, quando fazem de modo gratuito, por exemplo, micropigmentação nas sobrancelhas, ou tatuagens sobre as cicatrizes em parte do corpo que foram atingidas pelo químico, ou onde foram extraídas parte de pele para fazer enxertos. Então, eu vou terminar em 1 minuto. Minha fala, me desculpem se já extrapolei o tempo. O que aconteceu durante a pandemia? Durante a pandemia aconteceu um aumento de ataques às mulheres, um aumento que é sensível. Isso está sendo falado não com números exatos, pela impossibilidade de oferecer números exatos, mas de modo muito eficaz pela Secretaria da Mulher, que é um órgão do distrito da cidade de Bogotá. Tanto assim que deixou de ser chamado. Estamos na luta para que as prerrogativas normativas, leis, não chamem apenas ataques com agentes químicos, mas incluam ataques com agentes químicos, com substâncias inflamáveis e com líquidos ferventes.
é isso que é muito preocupante, porque o que eu percebi no meu campo no último ano é que após a pandemia, durante a pandemia, aumentaram os casos de mulheres queimadas, mas não exclusivamente com agentes químicos, mas com outras substâncias inflamáveis, né, que incluso todos temos dentro de casa, e com líquidos ferventes como água ou aceite de cozinha. Então, está, de fato, aumentando a luta feminista dessas associações de mulheres para que isso seja, de fato, integrado mais profundamente como um problema de saúde pública e que seja expandida a abrangência das leis e dos protocolos de atenção médica. Por quê? Porque o que existe como protocolos atua fundamentalmente na cidade de Bogotá. As mulheres que sofrem esse tipo de ataques em outras cidades não necessariamente não têm as possibilidades de viajar para Bogotá, onde precisam permanecer durante longas temporadas para passar por todas as terapêuticas. Que as terapêuticas estejam concentradas em Bogotá é gravíssimo. As mulheres que são de outros lugares, se precisam viajar para Bogotá, tem uma segunda questão problemática que tem a ver com o gênero, que é como deixar seus filhos, quase todas são mães, têm outros filhos, se deslocar para outra cidade e durante meses deixar seus filhos ao cuidado de quem? Geralmente estamos falando de mulheres pobres, camponesas ou muito carentes economicamente, algumas delas negras, que precisam de uma rede de cuidado de outras mulheres para poder fazer essas viagens. Algumas delas conseguem viajar, ficam pouco tempo, apenas para as primeiras cirurgias, mas não pode ficar para o restante das terapêuticas, que consistem em infiltrações, procedimentos para suavizar a pele, que, aliás, não são oferecidas pelo Estado, mas, como eu disse, por outros médicos e redes de auxílio médico que são dadas de formas voluntárias. Então, a falta de apoio econômico, algumas delas não podem se estabelecer em Bogotá pelo medo de ficar em um lugar estável e poder ser encontradas por seus victimários, pelos agressores. Então, muitas delas ficam numa permanente fuga, né, de seus agressores. Isso agrava também a questão. Enfim, algumas questões, e com isso finalizo, devem ser levadas em conta. Mulheres negras, por exemplo, né? Mulheres negras insistem em como suas terapêuticas precisariam de ter algum tipo de especificidade, porque a pele negra faz rapidamente queloide. Eu percebi claramente como a pele desfigurada das mulheres negras, de fato, após as cirurgias, sofre queloide, as cicatrizes são mais profundas, e enfim. Bom, com isso termino. Depois, na hora de fazer as perguntas, eu posso completar algumas questões. Desculpem pelo excesso de gasto do tempo. Um abraço muito grande e obrigada. Muito obrigada, professora. Teremos tempo rápido depois para algumas questões e perguntas. Agora eu passo a palavra à professora Gabriela, por favor. Bom dia, eu estou falando aqui da Costa Rica. Boa tarde para quem está no Reino Unido. Boa tarde também para as pessoas que nos acompanham de outros lugares da América do Sul. Eu me chamo Gabriela Guedas, eu sou professora da Escola de Filosofia da Universidade da Costa Rica, sou bioeticista e trabalho também em estudos culturais. Eu agradeço realmente o convite para este evento e eu vou fazer uma apresentação denominada Ética, Pandemias e Armadilha da Razão Cínica. Bom, talvez a minha apresentação seja a mais filosófica das três. O principal desafio ético que eu identifiquei como consequência da Covid-19, da pandemia, é a do confronto, o de confrontar a razão cínica como é entendida por Peter Sloterdijk, o filósofo. Eu vou explicar mais adiante o que eu entendo por essa razão cínica, mas eu gostaria de deixar a mensagem fundamental clara. Com razão cínica, nas crises de saúde pública, eu me refiro à racionalização de uma atitude de derrota perante as injustiças estruturais que determinam a nossa realidade. E essa atitude de aceitação, que a partir das instituições estatais e intergovernamentais, políticas e de saúde pública, limitam-se a implementar medidas paliativas
Ou seja, a razão cínica empurra as instituições e as pessoas na saúde pública, na economia, na política, a se limitar à busca de medidas paliativas. Ou seja, no final das contas, não abordam a raiz das questões estruturais. E as situações de emergência, como no caso de uma pandemia, o que acaba acontecendo é que as causas estruturais das injustiças se aprofundam. Então, as medidas paliativas são totalmente insuficientes. Depois da epidemia, ou depois da pandemia, ou depois da crise de saúde pública, o estado em que nós acabamos ficando é pior do que em que estávamos antes da crise, mas foi normalizado através dessa razão cívica. Então, eu vou dar um pouco mais de descrição dessa questão. No mundo inteiro, a pandemia do Covid-19 deixou claro que o modelo econômico hegemônico não prioriza a saúde pública. Inclusive, poderia-se dizer que são mutuamente excluentes. E talvez isso possa ser muito radical dizer isso, mas isso faz parte do debate. O que eu estou dizendo é que o modelo hegemônico contemporâneo e os princípios éticos da saúde pública parecem ser mutuamente excludentes. Então, a ética da saúde pública significa compromissos e práticas sociais e políticas e econômicas que batem de frente com o modelo econômico neoliberal, ou eu diria, inclusive, e aí eu falo do Habermas, e também Olof Hammer, é uma ordem neofeudal ou refeudalizada, ou seja, o neoliberalismo, como termo, já não basta para explicar. Nós estamos diante de uma ordem que parece ser neofeudal. Essa ordem neofeudal ou refeudalizada bate de frente com as aspirações éticas básicas da saúde pública. E isso nós vimos durante a pandemia da Covid e também, principalmente, na forma como os efeitos das consequências econômicas das medidas de prevenção foram afetando diretamente as pessoas mais empobrecidas do planeta e, dentro dessas pessoas mais empobrecidas, principalmente as mulheres. Então, na América Latina, os setores corporativos e as elites econômicas passaram o custo econômico das medidas de controle da pandemia, por exemplo, nos lockdowns, essas suspensões de certas atividades econômicas, o custo dessas medidas de prevenção do contágio foram pagos pelos setores mais vulneráveis, não foram pagos pelos mais privilegiados. E, em vez dos setores mais privilegiados absorverem grande parte do custo econômico, o que acabou acontecendo é que os estados permitiram que o custo econômico fosse assumido pelos mais pobres. Ainda, pior do que isso, grande parte desses setores poderosos no mundo inteiro, eu estou falando do mundo inteiro, muitos setores poderosos terminaram lucrando com a pandemia, enquanto os setores mais vulneráveis foram forçados a pagar, de uma forma ou de outra, às vezes com as suas vidas, a grande parte dos custos. Então, as pessoas mais vulneráveis, ou seja, vulnerabilizadas, não vulneráveis necessariamente, através dessa injustiça estrutural, acabaram pagando os custos com o seu tempo, com a sua saúde física, com a sua saúde mental, com a sua integridade moral, e, inclusive, se lembrarmos aqui também do primeiro caso no Brasil de uma empregada doméstica que estava numa família de dinheiro e ela acabou pagando com a sua vida, por exemplo. Então, dentro dos grupos mais vulnerabilizados dentro da América Latina, vulnerabilizados pela pobreza, pela exclusão, pela discriminação e pela violência, como eu disse, estão as mulheres e as meninas, as negras, a discapacidade, o gênero, a pobreza,
Tudo isso são categorias de discriminação e de exclusão. O processo de produção social da vulnerabilidade está permeado por essas categorias, e é por isso que a vulnerabilidade não deve ser vista como algo intrínseco. A vulnerabilidade tem que ser vista como uma produção social deliberada que favorece o status quo e favorece também a hierarquia de privilégios que dominam a realidade contemporânea. Esses processos sociais e políticos e econômicos, condicionados pelas relações de poder, se alimentam dessa razão cínica, se alimentam de uma atitude derrotista diante do estado das coisas. Vamos ver o que aconteceu com as mulheres durante a pandemia, como disse a doutora Suzana anteriormente. A violência sexual e física aumentou, o desemprego ou o subemprego aumentou, se renormalizou a divisão sexual do trabalho. Mulheres profissionais, universitárias, de repente, tiveram que, segundo elas, tiveram que passar por um processo de emancipação e tiveram que reproduzir totalmente os papéis de gênero, e os homens foram favorecidos pela reprodução desses papéis de gênero. Inclusive, existem estudos que demonstram que os homens tiveram mais tempo livre para se dedicar a outras coisas. Por exemplo, os acadêmicos produziram mais papers durante a pandemia do que as mulheres. Então, isso significa que uma crise, como uma epidemia, como uma pandemia, é um detonador social para voltar a padrões sociais tradicionais, culturais, estruturalmente machistas ou patriarcais. É incorreto dizer que, por si só, foi a pandemia que produziu isso, essas transformações e esses processos. Não foi o vírus, foi a forma como a nossa sociedade está organizada e a forma como decidimos gerir essa essa crise do Covid. Os estados e as sociedades, de maneira consciente ou inconsciente, proposital ou não, realmente determinaram um roteiro que prejudicou especificamente alguns grupos subalternos ou excluídos tradicionalmente. Na Costa Rica, por exemplo, a mortalidade materna aumentou significativamente, nós temos os dados, em 2020 e 2021, e não houve nenhuma menção pública do Ministério da Saúde sobre esse grave resultado. E até agora o Ministério da Saúde não ordenou nenhum tipo de pesquisa para saber por que aumentou. Nós sim sabemos que o tratamento das mulheres grávidas nos hospitais piorou, então o atendimento piorou para as grávidas. E a rede de apoio e solidariedade foi sendo quebrada, e elas ficaram sendo no final da fila das prioridades. Principalmente as mulheres e as adolescentes grávidas. Já falamos que no mercado de trabalho, a CEPAL disse que houve um retrocesso de 20 anos. As mulheres foram despedidas dos seus trabalhos, priorizaram as fontes de trabalho para os homens e perderam-se fontes de trabalho para as mulheres a 50%, e é um retrocesso de 20 anos que dificilmente nós vamos recuperar a curto prazo. E quais serão esse impacto dessa perda de emprego para as mulheres? Isso vai alimentar formas de exploração de trabalho e de exploração também ligada também a redes, como nós já estamos vendo atualmente. Eu gostaria de mencionar, além do mais, a crise migratória. A crise migratória já era um problema antes da pandemia, e com a pandemia só piorou. E por que piorou? Justamente porque os custos socioeconômicos foram passados para as camadas mais empobrecidas. Isso significou uma expulsão de populações dos países e sociedades mais vulneráveis, e nós vimos isso com a crise migratória da Venezuela, por exemplo, para outros países da América do Sul ou para a América Central, para poder chegar aos Estados Unidos. Então, a situação das populações migratórias pioram ano após ano, e a exploração das pessoas migrantes favorece certas empresas e certos negócios no mundo, ou seja, no norte global. Nós estamos vendo como a população migrante
infantil está trabalhando em diversas atividades econômicas nos Estados Unidos. Então, o que a razão cínica faz é que nós acabemos normalizando essas formas de exploração que estão acontecendo diante dos nossos olhos. E parece que os organismos internacionais, que têm a ver com a saúde global, se sentem satisfeitos apenas com fazer sugestões, recomendações para os estados, sugestões com medidas totalmente paliativas. Eu vou dar um exemplo de uma medida paliativa. Se nós tivermos mulheres migrando em condições de extrema vulnerabilidade e insegurança em toda a América Central para os Estados Unidos, uma medida paliativa seria oferecer anticoncepcionais para as mulheres, porque eles sabem, nós todos sabemos, que vão ser violentadas no trajeto inseguro através de toda a América Central e México para chegar à fronteira dos Estados Unidos. Essa é uma medida paliativa da razão cínica. Vamos aqui, então, distribuir anticoncepcionais para as meninas, porque elas vão ser violentadas. É claro que é uma obrigação oferecer esses anticoncepcionais, mas nós não podemos ficar por aí, nós não podemos ficar na aceitação, por exemplo, do fato de que existam mulheres imigrantes que chegaram no centro de detenção na fronteira dos Estados Unidos e tenham sido submetidas a esterectomias, tenham sido submetidas a uma violação dos direitos humanos, como uma cirurgia para gerar esterilidade permanente. O que nós estamos vendo é uma prática que era comum nos regimes escravagistas, eram comuns em outros regimes e que agora voltam a ser comuns e são exacerbadas com as crises sanitárias ou sistêmicas, porque a crise sanitária nunca é apenas uma crise sanitária, ela é uma crise econômica, política, cultural e social. Então, os momentos de crise exacerbam as formas e práticas econômicas históricas de exploração dos seres humanos mais vulnerabilizados, cujas vidas são menos valorizadas pelo resto da sociedade. Então, essa razão cínica, ela está fazendo com que nós normalizemos esses processos, inclusive está fazendo com que nós aceitemos essas condições que são eticamente inaceitáveis, como, por exemplo, que a pandemia sirva para enriquecer os mais ricos. Vou dar um exemplo. A discussão sobre o preço das vacinas, a discussão sobre os direitos de propriedade intelectual das vacinas e a discussão sobre os termos de transferência tecnológica para aumentar a produção das vacinas. Esses 3 pontos que foram discutidos na OMS, junto com fundações privadas que colocaram financiamento para o desenvolvimento das vacinas, demonstram até que ponto a razão cínica está ajudando a normalizar essa forma de exploração. Porque até agora, o que nós vimos é que a pandemia serviu para gerar uma quantidade exorbitante de lucros para a indústria farmacêutica internacional. Mas, simultaneamente, durante os 2 primeiros anos da pandemia, nós vimos praticamente 50% da população do mundo sem acesso às vacinas, enquanto havia uma quantidade enorme de vacinas acumulada no norte global que foram jogadas fora. Mas todo esse processo serviu para transferir fundos públicos dos países mais pobres para empresas privadas dos países do norte global. Este é outro exemplo da razão cínica. E outro exemplo da razão cínica é que países no norte global, como Estados Unidos, Canadá e Alemanha, ou seja, os seus sistemas públicos de saúde dependem de profissionais da saúde que vêm do sul global. Profissionais imigrantes que vão trabalhar nos países do norte global, e o cuidado das pessoas de mais idade depende de trabalhadores da saúde que são imigrantes que vêm do sul global. E esses, sim, são recebidos nos países do norte global, mas, ao mesmo tempo, a expulsão dos mais vulneráveis do sul global por causa da exploração normalizada corporativa, esses imigrantes, por sua vez, morrem no processo, são rejeitados
são detidos, inclusive são sequestrados para tráfico de pessoas durante o processo. E eu não sei se a Luciana vai me dizer se eu tenho tempo, tenho 30 segundos para resumir. 30 segundos para resumir. É por isso que esses desafios éticos, dizendo que a nossa perspectiva de gênero, que surgem dentro de uma pandemia, de uma epidemia, o principal desafio é que nós não podemos continuar aceitando como resposta a uma situação de crise medidas puramente paliativas que fazem com que nós aceitemos um retrocesso constante com cada crise, como está acontecendo com a Covid-19. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, professora Gabriela. Eu acho que poderíamos ficar aqui a manhã toda, uma tarde toda, conversando, discutindo. É um tema muito rico e, infelizmente, ainda é pouco debatido na profundidade que ele precisaria ser. Então, eu vou trazer aqui algumas perguntas. A primeira para a doutora Suzane, que ela começou a trazer, foi muito interessante os dados, porque eu acho que as evidências, né, é uma forma de se simbolizar para fazer existir um problema baseado em evidências e sobre como políticas podem usar as evidências para fazer essa discussão sobre as desigualdades, sobre como os regimes de construção de políticas eles já são frágeis muito antes de uma emergência em saúde, e uma crise sanitária, na verdade, revela isso na sua pior e cruel forma, que é na ampliação das camadas de vulnerabilidade, da vulnerabilização ou precarização da vida, daquelas pessoas que já são historicamente oprimidas e marginalizadas. E aí uma pergunta para a doutora Suzane é como que a gente poderia, então, aperfeiçoar as nossas políticas para melhor proteger mulheres e meninos durante essas emergências, né? Como nos prepararmos, como melhor responder, como melhor cuidar. Obrigada, Luciana. Eu acho que quem faz política pública tem que sempre pensar, e por isso, para a gente é tão importante aquele slide que mostra uma mulher ao centro e tudo que está relacionado, usando, digamos, a estratificação que se colocou no que são os 17 objetivos do milênio, 160 e poucos indicadores e 200 e poucas metas. Nós temos muito a ver com tudo isso. Existe uma medida que eu não usei aqui, que é a medida de desenvolvimento social, onde os países mais desenvolvidos, sim, têm uma relação com o índice de desenvolvimento de gênero, com o IDH. Parece uma lógica fácil, mas não é. Então, eu acho que a primeira coisa é que não pode, principalmente na nossa região, uma pessoa que pensa política pública, seja ela privada, seja ela só pública mesmo, pensar sem a lente da equidade. E o conceito da equidade é enorme. Me provocou aqui um colega da OPS, que trabalha só com equidade, me perguntando como é que eu vi os homens. Bom, eu não tenho absolutamente nenhuma intenção de negar, todo o contrário. Todos sabemos que numa proporção de 1,2 a 1,5, ou seja, para cada mulher, 1,2 homens, 1,5 morreram mais homens durante a pandemia, por várias razões que eu também não vou me deter. Eu também, quando recebi a encomenda e vi as colegas, pensei que o meu papel era mostrar saúde e mostrar essa face mais cruel que foi a mortalidade materna, que também retrocedeu 20 anos em alguns países. Mas eu acho que, além da multidimensão, a gente precisa, de verdade, incorporar alguns diálogos. E aí, do que eu aprendi com a minha professora, com a Débora Diniz, a presença das pessoas que são especialistas em ética é fundamental nesse diálogo. Nós temos, por ofício, um viés, um sesgo, um olhar, uma mirada diferente. Vocês veem, eu venho, me pediram para falar inicialmente 5 minutos, e trago dados de mortalidade materna, porque isso é o que me dói mais. Uma mulher sendo morta durante a gravidez. Isso não existe para mim nenhuma injustiça social que represente mais a desigualdade que a gente viva. Não é verdade? Então, eu fico pensando, se a gente não tem
pessoas que são capazes de incorporar dimensões e diálogo com a sociedade, fica muito mais difícil conversar. É por isso que eu acho que quem traz esse olhar pode ser o fiel da balança para a saúde pública. E a gente também tem isso na OPS, porque eu recebi outra nota e por isso eu coloquei. Claro que eu não tinha tempo aqui de fazer referência a tudo que a OPS fez em relação à ética, e sendo absolutamente justa a própria OMS. Não só esse diálogo estava incorporado no que é a Secretaria Técnica dos países, como a gente tem instrumentos, tem publicações, eu coloquei algumas aí, e convido vocês a olhar na nossa página da Pan-American Health Organization, ou da PAR, ou da OPAS, ou da OPS. Mas o que eu queria dizer é que esse olhar não é da Secretaria Técnica, esse olhar precisa estar no que está fazendo a política localmente. No que, como por exemplo, nós encontramos a Maria Elvira, não considera estética a reconstrução de uma face, e se entende isso como uma identidade, um direito, uma possibilidade real dessa mulher reconstruir sua vida. Ou seja, essa olhada, essa mirada, a gente precisa ainda crescer muito. Fico por aqui, Luciana, câmbio. Muito obrigada, doutora Suzane. A gente tem mais 9 minutos, e aí, infelizmente, né, nosso tempo é curto, mas esse aí fica um convite para continuarmos esse debate, que ele é um debate complexo, e ele é um debate que necessita, como disse a doutora Suzane, uma multidisciplinaridade, trazer a ética, trazer as evidências, trazer os profissionais que estão trabalhando e trazer as próprias populações no centro desses debates, né? E eu queria trazer uma pergunta que, na verdade, seria tanto para a professora Maria Elvira como para a professora Gabriela, que a professora Maria Elvira comentou, né, sobre como as mulheres no território têm contribuído para produzir evidências nesse papel e também para criar respostas, né, quando elas estão fundando organizações, fundando movimentos para responder essas crises de saúde pública, essas crises humanitárias. E uma pergunta, então, que já tinha sido enviada, e aí pensando também no que a professora Gabriela comentou sobre como ela vai usar esse conceito da razão cínica, né, como essas medidas paliativas elas são insuficientes, porque há uma crise, uma situação muito anterior, histórica, e que parece pouco priorizada, não priorizada, né? Como, então, a gente poderia aplicar eticamente o enfoque de gênero quando existem já esses vieses, né? Quando já vivemos numa sociedade patriarcal, quando já vivemos dentro de um contexto racista, misógino, né? E aqui, se eu puder trazer uma questão, e aí, claro, queria muito ouvir vocês, é que talvez a bioética feminista ela tem muito a contribuir, porque ela provoca esses saberes consolidados, que muitas vezes reproduzem esses aspectos patriarcais e racistas. Então, talvez a gente também precise construir novas perguntas, né, se provocar para duvidar daquelas perguntas que já estão historicamente postas, que já são postas pelos saberes hegemônicos, né? E outra saída, talvez, isso que, né, todas comentaram sobre ouvir mulheres e meninas, pessoas de gênero diverso, que vivem nos territórios, para ouvir delas mesmas quais são as suas principais necessidades, como elas estão construindo as respostas, mesmo com tantas camadas de vulnerabilidade, tantas vulnerabilizações e precarizações da vida. Mas aqui eu estou trazendo também um ponto, queria ouvi-la se faz sentido e como que vocês enxergam essa perspectiva. Primeiro a professora Maria Elvira, depois eu passo para a professora Gabriela. Obrigada, Luciana. Eu acredito que a bioética feminista é fundamental para construir bases, né, de trabalho, de pensamento, de criação de políticas públicas efetivas com vieses de gênero. Sem viés de gênero, de fato, fica qualquer política pública muito aquém daquilo que é possível de ser feito em situações das mais diversas, no âmbito da saúde, que afetam com certas especificidades mulheres e que afetam com certas especificidades certas mulheres, sempre pensando interseccionalmente em relação a território,
em relação à raça, em relação à classe social. Inclusive, umas perguntas que a gente recebeu, né? Pergunta do Felipe Mejia Medina, pergunta se existem impactos, se temos percebido, temos analisado impactos para mulheres que não são das camadas mais empobrecidas da cidade. Impactos não, análise sobre os impactos, perdão, para as mulheres que não pertencem às camadas mais empobrecidas da sociedade. Eu te diria, no meu caso, no caso da minha pesquisa, quer dizer, que a lei mais eficiente que existiu na Colômbia, a partir de 2016, que é a Lei Natalia Ponce de León, se deu justamente quando Natalia Ponce de León foi atingida brutalmente por ácido em seu rosto. Quem é Natalia Ponce de León? É uma mulher jovem, branca, das camadas mais abastadas. Sem dúvida, o corpo que ela representa, teve uma maior repercussão midiática, chegando inclusive na presidência da República, que passou a oferecer uma recompensa monetária grande para quem desse informações sobre o agressor. Precisou-se que uma mulher das camadas mais abastadas da sociedade e branca fosse atingida para que finalmente fosse criada uma maior visualidade de um problema que há anos atingia colombianas e colombianos, mas muito especificamente ou majoritariamente mulheres colombianas, e que há anos tinha feito com que as mulheres mais pobres que tinham sido atingidas ou de classes camadas baixas, não necessariamente paupérrimas, se estivessem organizando em instituições que elas mesmas criaram, e elas chamam a si mesmas de sobreviventes, chamam a si mesmas de resilientes, que são categorias que elas criam para sair do lugar da vítima, né? Somos vítimas no sentido de que o Estado precisa reconhecer que a gente passou por um problema específico e que precisamos de políticas públicas, tanto no âmbito jurídico como de saúde. Mas se a gente fica como vítimas, a gente não cresce espiritualmente. A gente precisa sair do lugar de vítimas em uma série de categorias que elas vão criando e que fazem que mulheres ajudem mulheres, porque isso precisa ser dito. Um grupo de mulheres nos mais diversos âmbitos, também por meio da Secretaria da Mulher da cidade de Bogotá, são trabalhadoras sociais, psicólogas, advogadas, historiadoras, e por ali vai, enfermeiras, enfim, se juntando para acompanhar, tatuadoras, dançarinas, massagistas, fisioterapeutas, e alguns homens também, obviamente, participando, mas participando de um grupo que é conformado majoritariamente por mulheres em situações de uma ética feminista. Então, seria isso que eu poderia dizer neste momento. Precisamos, de fato, viés feministas, especialmente interseccionais. Desculpa, Sim. de novo, peguei o tempo. Não, somos latinas, né? A gente fala. Professora Gabriela. Muito rapidamente, e continuando com o que a Maria Elvira estava dizendo, a partir de uma perspectiva interseccional e materialista, e com a palavra materialista eu me refiro a pôr no centro a materialidade da existência, então, a partir dessa perspectiva de gênero interseccional materialista, nos ajuda a visualizar as causas estruturais e continuar visualizando essas causas, porque todo o status quo, o sistema de privilégio, o sistema hegemônico, o que quer é ocultar essas causas estruturais dos nossos problemas sociais. E eu acabo com a seguinte ideia: uma das vulnerabilidades fisiológicas para o desenvolvimento do Covid-19 grave é a síndrome metabólica, a obesidade, diabetes e hipertensão. Esses 3 fatores são produtos sociais da desigualdade, são produtos sociais da fome, da exploração. Se nós desnaturalizamos como a doença é produzida, nós vamos ter melhores políticas públicas para promover a saúde e diminuir o risco perante uma doença. Então, esse é um exemplo para poder pensar a partir de um outro lugar como a saúde pública funciona e como nós deveríamos incentivar toda a sociedade a um sistema de saúde que foque não a doença, mas sim os corpos e as doenças, para que a sociedade decida o que ela quer, para que ela veja se quer
distribuir a sociedade ou se ela quer produzir e distribuir saúde. Então, essas perguntas não são as perguntas que habitualmente são realizadas no norte global, nos centros hegemônicos de pensamento. Essas perguntas surgem a partir do território, da comunidade e dos debates críticos que nós podemos ter a partir de uma lente interseccional. Muito obrigada. Muchas gracias. Muito obrigada, professora Gabriela, professora Maria Elvira, doutora Suzane. Acho que esse é um momento que fica para um convite para continuarmos essa discussão e essa conversa de pensarmos gênero, pensarmos mulheres diversas nas suas interseccionalidades, porque não existem mulheres universais. Precisamos corporificar e colocar as mulheres e meninas no centro das respostas. Muito obrigada a todas e ficamos para a próxima. Um abraço. Muito obrigada, um abraço. Gracias. Muito obrigada a todos. Obrigada.